Aleluia, Jesus. Eu saúdo a amada igreja, toda a vizinhança, todos os que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Glória a Deus. Agradecer também ao irmão Roberto, né, que consertou o nosso microfone. Glória a Deus. E abençoou-nos com o preço da graça. Né? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar o Roberto e seu filho Benício, que vai fazer aniversário em sábado. Glória a Deus. Possamos estar sempre orando por eles. É verdade. E dizer aos irmãos que é muito maravilhoso quando a gente tem criança no culto. Aleluia. Porque é necessário esse barulho das crianças. Isso é vida. Glória a Deus. É vida. Quem se incomoda com criança, meu irmão, não está por nada. Não é de Cristo. Cristo amava as crianças. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Irmãos, eu queria tocar uma coisa aqui muito na minha memória. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Aleluia. É uma das passagens de Filipe. Esse Filipe, não um apóstolo, mas o discípulo, né, que foi diácono, foi Atos 8, 26. Ele era um discípulo, foi diácono, foi evangelista. Ele é um dos grandes heróis desse evangelho, dessa nossa igreja, sabe? Porque ele era um servo que estava atento a tudo que o Espírito Santo colocava para ele fazer, assim ele fazia. Aleluia. E é assim que nós temos que estar diante de Deus, diante do nosso ministério com Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aleluia. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe,
e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aleluia! Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa passagem maravilhosa, e principalmente lhe peço, Senhor, que nos dê entendimento, para que possamos, assim como Filipe, anunciar o teu evangelho, com paciência e com vontade. Aleluia! Amém, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse Filipe é um herói desse evangelho, porque ele era pau para toda a obra, estava ali sempre atento, desde quando foi lançado por Jesus, lá quando era os 70, de 2 em 2, ele vai, sabe, ele não perde a oportunidade, o Espírito fala no seu ouvido e ele vai atento, e se adianta, e faz a vontade do Senhor. É assim que nós precisamos agir hoje em dia, que o Espírito Santo fala conosco todos os dias, todos os momentos, porque se pararmos a todo momento que estivermos ociosos em alguma coisa, pararmos e no nosso coração clamarmos ao Senhor que nos dê entendimento acerca de qualquer coisa, Ele nos dará, e precisamos fazer isso. A gente perde muito tempo da nossa vida com coisas que não edificam, com coisas que distraem, porque o inimigo de nossas almas, ele é especialista em distração. Ele não te distrai com coisa feia, não. Ele te distrai com coisas que aparentemente são boas, que aparentemente são bonitas. E a gente ele nos distrai com o quê? Com aquele achar que o outro é culpado por aquilo que ele está fazendo. E não é. Ele não sabe o que está fazendo, como Jesus bem disse, quando ele era crucificado, aqueles zombavam dele. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Assim são os nossos irmãos que estão perdidos nesse mundo. Eles não sabem. Muitos às vezes vêm para a presença do Senhor, se distraem e saem. Às vezes a gente, em vez de ir socorrer, a gente joga pedra. Quando alguém está no barco com a gente, cai na água, o que precisamos fazer? Jogar o salva-vidas, jogar uma corda, lançar a mão e não jogar pedra. Às vezes a pessoa está saindo do barco, cai no mar, a gente joga pedra, a gente não joga corda, a gente não entrega um remo na mão, ou qualquer outra coisa, uma boia, não, a gente joga pedra, a gente joga ferro para que ele afunde cada vez mais, porque as palavras torpes que saem de nossas bocas, quando algum irmão tropeça, são ferros, são pedra de mó, que a gente arremessa em cima de quem cai do barco. Não podemos agir assim, temos que ter a misericórdia do Senhor em nós, porque aquele que está em Cristo tem que amar como Cristo. É necessário que eu imite Cristo no amor. Jesus perdoou Pedro em todos os instantes, até que ele se converteu. Assim temos que ser nós, porque se eu não consigo perdoar o meu irmão, eu não sou convertido, eu sou ainda um metido. Né? É que a gente tem muito crente metido, crente que não fala com o outro, que fala assim, não, mas eu nasci assim, meu irmão, você não é Gabriela, porque se você é nova criatura, o que você fazia antes não vale. Aleluia. Não existe esse negócio de eu só falo com quem eu me dou bem. Não, meu irmão, é mandamento. Eu tenho que vencer essa coisa que me impede de falar com o meu irmão. Porque se antes eu não falava com o Nito, hoje é necessário que eu o ame, é necessário que eu fale com ele, sempre que eu escute, que ele me escute. Por quê? Porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se nascemos de novo, não podemos agir conforme o velho que morreu. Então não morreu, não, você não nasceu de novo, você só está com uma capa fazendo de conta que você está limpo, mas o banho mesmo você não tomou, porque é muito fácil botar uma roupa limpa e jogar perfume, mas uma hora o cheiro do perfume perde para o cheiro ruim, pode ter certeza.
Você pode jogar o francês que for, vai chegar uma hora que porque o futum, ele passa por cima do óleo de toalha. Não adianta, tem que ser nova criatura, que você nasce da água e do Espírito. Quem nasce na água tem que estar limpo. Glória a Deus. Não tem esse negócio de, não, pastor, quantos irmãos passam, não te dá uma paz, nem olha para você. Então você é o quê? Você é representante de Cristo? Não é, não. Eu sinto muito em te falar, você precisa se converter. Tem 30 anos de evangelho. Quem fala que tem 30 anos de evangelho não conhece evangelho. Evangelho não se conta pelo tempo, não. Quem conta é Jesus. E Jesus não tem tempo. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que você acha que você tem que ter? Eu tenho 40 anos de evangelho, eu fiz a obra. Que obra que você fez? Você é Deus para fazer alguma coisa. Ande nas obras do Senhor. É isso que Ele nos mandou. Que andássemos nas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. É isso que precisamos ser, agir tal qual esse Filipe, que foi ali fiel até o fim, Aleluia. servindo a esse evangelho. Que possamos ter isso em nossas mentes. Precisamos vencer esse mal interior que está ainda em nós, que nos impede das coisas simples, que é amar o nosso semelhante. Se a gente não ama aquele que convive com a gente na igreja, como é que tu vai amar aquele que está lá fora? Assim não dá. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Com as palmas resolvemos o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o